Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. E, por fim, consta ali a revogação do artigo 315 e os parágrafos 1º e 2º do artigo 316, que são consequências das opções feitas acima e das mudanças legislativas. Esse é o anteprojeto número 6, presidente. Está em discussão. Deputado Marcos Rogério com a palavra. Senhor presidente, esse é um assunto que carece dessa comissão, um cuidado todo especial, e faz questão de fazer algumas abordagens acerca desse tema. Muito embora reconhecendo o grande trabalho feito pelo relator, mas penso que alguns pontos devem ser enfrentados e aclarados nessa comissão. De acordo com as justificativas apresentadas a este anteprojeto, com a alteração feita ao artigo 316, que trata da concussão, o foco não seria mais apenas a obtenção de vantagem econômica, que agora migraria para o artigo de corrupção, mas também o grave problema de ação de milícias e de policiais que, de alguma forma, coagem a população. Além disso, estar-se-ia com a redação sugerida, incorporando ao tipo o elemento do uso de violência ou grave ameaça. Contudo, a despeito da nobreza das razões invocadas, a proposição parece, data vênia, não atender aos objetivos colimados, razão pela qual eu quero chamar a atenção aqui, fazer essa reflexão, junto com os nobres pares, sobre a conveniência dessa alteração, na medida em que elimina um importante tipo penal no combate exatamente de condutas praticadas por milicianos e policiais corruptos no âmbito do país. É que o anteprojeto está a transformar, na verdade, ao nosso ver, o crime de concussão em crime de extorsão, pervertendo, por outro lado, o conceito corrente do que seja corrupção, sem preencher a lacuna pela proposição criada para o que é hoje considerado concussão e sem fazer a devida correção na dosimetria das penas. Pelo artigo 316 atual, a concussão materializa-se quando o funcionário exige para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagens indevidas. É um dos crimes mais graves contra a administração pública. É, na lição doutrinária mais respeitada, a violência praticada contra os súditos para a satisfação de interesse particular. Ou uma forma de extorsão praticada por funcionário público, de sorte que alguns países o configuram como extorsão agravada. Mas hoje, no Brasil, o funcionário público que age com violência ou grave ameaça, como descreve o anteprojeto, não comete concussão, e sim extorsão. Mormente, com a alteração do nome iuris, do capítulo 1, do título 11, conforme pretendido, passando de crimes praticados por funcionários públicos para crimes praticados por qualquer um contra a administração em geral. É inegável que o crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, e o de concussão, capitulado no artigo 316 caput, do mesmo diploma legal, guardam acentuada afinidade. Traduzem ambos a existência de uma vantagem indevida por parte do agente, acrescida, porém, a figura típica da concussão de um plus, representado pela qualidade de funcionário público do agente, que nessa qualidade reclama para si, em razão de sua função e servindo-se dela, a vantagem ilegítima. Mas não é essa a única nota distintiva. Na concussão, o agente exige a vantagem, e exigir é impor como obrigação, é reclamar imperiosamente, mas não constrange com violência ou grave ameaça. O funcionário impõe à vítima a prestação da vantagem indevida e esta cede-lhe as exigências exclusivamente metus auctoritatis, ou seja, por medo causado pela autoridade. Não oprimido por promessas de violência ou de algum outro mal futuro.
Já na extorsão, bem ao contrário, o agente constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou a deixar de fazer alguma coisa, obtendo por esse meio também uma indevida vantagem econômica. Vê-se então que sem violência não há extorsão, e com o emprego dela ou promessa de ameaça, o crime a integralizar-se haverá de ser aquele capitulado no artigo 158, ainda que seja o agente funcionário público e que proceda no exercício ou em razão de suas funções. Na concussão, não é necessário que o funcionário público esteja trabalhando no momento da exigência. O próprio tipo diz que ele pode estar fora da função. Como exemplo, horário de descanso, férias, licenças, ou até mesmo nem tê-lo assumido. Exemplo claro, alguém que já passou num concurso público, mas que ainda não tomou posse, é enquadrado no tipo. O que é necessário é que a exigência diga respeito à função pública e as represálias a ela se refiram. Assim, se alguém finge ser policial e exige dinheiro para não prender a vítima, não há concussão, porque o agente não é funcionário público. Responderá, nesse caso, por crime de extorsão, conforme o tipo estabelecido no artigo 158 do Código Penal. Ou seja, tal qual redigido, o crime de concussão, tal qual previsto hoje, para punir o funcionário que impõe à vítima a prestação de vantagem indevida, métodos autoritáticos, né? Medo em função da autoridade, sem promessas de violência ou de algum mal futuro, ele passa a deixar de existir. Pior ainda, quando desloca o verbo exigir para o artigo 317, ao lado de verbos como solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida, com toda a vênia, mistura condutas de natureza distintas e de gravidades diferentes, e que não podem, por isso, ter a mesma dosimetria de pena. É certo que o crime de concussão guarda certa semelhança também com o delito de corrupção passiva, principalmente no que se refere à primeira modalidade dessa última infração, solicitar vantagem indevida. Na concussão, porém, o funcionário público constrange e exige a vantagem indevida. A vítima, temendo represália, cede a essa exigência. Na corrupção passiva, em sua primeira figura, há mero pedido, mera solicitação. A concussão, portanto, descreve fato mais grave, mais danoso, e por isso deve ter pena mais elevada, também correspondente à gravidade do delito. Isto posto, senhor presidente, concluo que a redação proposta, além de transformar o crime de concussão em crime de extorsão, sem qualquer vantagem visível, parece pecar também quanto à juridicidade dos preceitos adotados como fundamentos para apresentá-las à sociedade no que toca à nova redação sugerida para a corrupção, razão pela qual eu exorto aos nobres pares que reflitam sobre a adequação e correção das alterações propostas a esse capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Ademais, o tema está sendo objeto de discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e que podem enriquecer a discussão do Parlamento a respeito dos tipos penais, suas descrições e alcance, o que parece recomendar uma maturação melhor sobre o assunto. Todavia, em razão do tempo e em homenagem ao trabalho hercúleo do nobre relator, eu que fiz chegar às mãos do nobre relator várias sugestões, aliás, aproveito aqui a oportunidade para agradecer o trabalho também da nossa assessoria, porque o tempo para análise e apresentação de sugestões foi bastante curto, embora tivemos uma semana aí a mais, mas não foi possível apresentar todas as ideias, todas as sugestões de adequação que achamos pertinentes, que achamos adequadas, que achamos coerentes com o tema. Então eu deixo de apresentar sugestões ao nobre relator nesse momento, faço apenas essas breves considerações, com a ressalva de o fazer quando da tramitação da matéria no âmbito desta comissão. Então, eram as considerações que teriam a fazer nessa tarde, senhor presidente, apenas para a gente acender aqui uma luz para análise, inclusive do
do próprio relator, que foi bastante cuidadoso, inclusive já noticiando que algumas das emendas, das sugestões que fizemos, foram acatadas. Essa, peço desculpa aqui, porque não deu tempo de preparar, porque o material é realmente de uma complexidade grande, mas o faremos oportunamente. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria apenas de dialogar com o deputado Marcos Rogério, agradecer as observações dele e explicar de que maneira nós entendemos que essa preocupação de Vossa Excelência correta, embora tenha razão de ser, quer dizer, à primeira vista, essa mudança da redação da concussão, a gente fica se perguntando para onde foi o crime de concussão, né, quer dizer, tal qual